noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa campanha. Estamos quase na reta final, mas que bom que você está aqui perseverando. Eu espero muito que você tenha, assim, um ano extraordinário. Queria te convidar a se colocar de pé para juntos nós estarmos louvando e adorando o nosso Deus. Adora o Senhor com as suas palmas. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este É o meu pão. tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem Perdido estou sem ti. Jesus, seja exaltado, Pai, aqui neste lugar, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado por nos sustentar, por nos amar, Pai, por nos capacitar e por não nos abandonar, Pai. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa existência, a essência da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Amém, queridos? Que bom que você veio, que bom que você está firme e forte na campanha. Nós estamos aí dando seguimento, rumo já ao fim, quase, não é? Mas hoje nós temos ainda uma palavra de Cristo para a sua vida. E eu quero te convidar a sentar-se com alegria, aberto, com o seu coração aberto, a sua mente pronta, preparada para ouvir a palavra do Senhor, né, queridos? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet. Quem tem sido abençoado aí nesses dias? Deus tem falado com você? Amém? E vai continuar falando, viu, queridos? Não é o pregador, não é? É bom para eles, não é o pregador, mas é a palavra de Deus que é pregada, que fala conosco, amém, queridos? Então eu quero ser apenas instrumento de Deus para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos, mesmo assentados. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Pai, nós estamos na Tua presença e dela dependemos, Pai, para tudo nessa vida. E nós queremos nessa noite, mais uma vez, ouvir a Tua voz, voz maravilhosa que se revela na Tua palavra. Pai, eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos e peço que o Senhor me use para o louvor da Tua glória, Senhor, porque eu também preciso ouvir a Tua voz. E assim, Senhor Deus, desejamos sair daqui, mas cheios de Ti, cheios da certeza e convicção de que somos do Senhor, pertencemos a Ti e temos tudo o que nós precisamos na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje nós estamos no mês de outubro e o nosso compromisso hoje vai ser com a vida, queridos. Nosso compromisso é com a vida. Eu quero lembrar que nós começamos, falando do compromisso com a palavra, depois compromisso com a honra e assim por diante. Até estava conversando com o pastor Rodrigo hoje.
como a gente tem comentado como que Deus é lindo e cada dia tem se conectado de uma forma extraordinária, e é inquestionável que Deus está realmente trabalhando em nós para um ano extraordinário, queridos. Mas hoje nós precisamos nos atentar a respeito da vida. E eu não quero aqui meramente falar da vida como a vida biológica, por exemplo, que é apenas aí um reflexo ou então uma parte da criação de Deus, não é? Eu não quero falar apenas da nossa vida social, da nossa vida e da nossa responsabilidade social, não. Eu quero ir direto ao ponto. Afinal, nós estamos aqui para entender a vontade de Deus, não é? E nós precisamos entender qual é o compromisso que nós temos que ter com a vida, queridos. E quando nós falamos da vida, eu quero levantar esse anseio por uma vida extraordinária. Por uma vida extraordinária. E olha que interessante esse salmo, Salmo 34, versículo 12. Eu já li algumas vezes os salmos, mas confesso que passei despercebido por este salmo. Mas hoje, pesquisando a palavra, estudando, meditando, me saltou aos olhos. Olha que interessante. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta. Quem ousaria responder aqui prontamente? Quem deseja aqui amar a vida? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem? Amém? Todos nós, queridos, todos nós. E é interessante que esse salmo, no versículo 12, ele lança essa pergunta, e no versículo 3 em diante, ele começa a responder quem deseja isso e quem quer ver dias felizes, ou em outras versões, viver longos anos para ver a bondade de Deus ou para contemplar a bondade, queridos, precisa viver uma vida de ética, uma vida moral correta diante de Deus, uma vida de santidade, uma vida de santificação, que é não falar mal das pessoas, não é caluniar as pessoas, não é mentir, é tomar cuidado com a sua língua. Assim continua o salmo, mais ou menos. Mas eu quero pegar emprestado essa pergunta para nós começarmos a pensar por uma vida extraordinária. Todos nós desejamos. O salmista desejava. Todos os filhos de Deus desejam. Todo ser humano deseja uma vida extraordinária. Mas o que é uma vida extraordinária? Como viver uma vida extraordinária? Qual o nosso compromisso com a vida, queridos? E aí, por uma vida extraordinária, eu penso em nós entendermos que nós precisamos valorizar a vida. Valorizar a vida. Porque quem deseja viver um extraordinário, mas vive de qualquer jeito e não faz caso da vida, meramente vivendo por viver a cada dia, sem compromisso, sem responsabilidade, certamente jamais vai viver um extraordinário, jamais. Pois quem deseja viver algo novo e desfrutar de algo extraordinário na sua vida, que verdadeiramente vai fazer a diferença e vai te levar a viver diferente, tem que valorizar a vida. Você é importante, nós somos importantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A vida é importante, a vida vale muito. Nós precisamos valorizar a vida. E volto a dizer, não dá para a gente entrar aqui e esmiuçar acerca da criação, que nós já falamos na semana passada, mas, queridos, a nossa vida tem valor, você tem valor. Pare de viver cabisbaixo, pare de viver triste, pare de viver desiludido, porque Jesus te ama, Deus te ama. Se você vive, é porque tem um amor sobre você. Se você vive, se você respira, é porque há um propósito eterno sobre você. Se você vive, você está aqui, você respira, você que nos assiste, você está vivo. Há um coração pulsando dentro de você, há sangue correndo nas suas veias. Você está respirando, há pulmões, aliás, há um ar nos seus pulmões. Você está vivo, há uma vida em você. Quem te deu essa vida foi o Criador, foi Deus. Portanto, se Ele te deu essa vida, é porque ela vale muito. Você não tem o direito
de desvalorizá-la. Você não tem o direito de viver de qualquer jeito. Nós não temos esse direito. Nós precisamos dar importância para a vida e valorizar a nossa vida, valorizar a vida das outras pessoas. Mas como viver o extraordinário também, queridos? Nós precisamos viver com intensidade. Viver com intensidade. Porque muitas vezes nós nos pegamos na rotina e cada dia parece mais até um fardo do que uma oportunidade, é ou não é? Quem aqui já teve aquele sentimento, não precisa me responder, por favor, mas só uma pergunta retórica. Quem já teve aquela sensação de querer dormir e não acordar mais? Só por pensar no trabalho, na rotina que ia ter que encarar, na fadiga que ia enfrentar novamente. Muitos de nós já passamos por isso. Quem sabe nós vivenciamos hoje momentos e que nós precisamos valorizar mais com intensidade, a fim de realmente não perder as oportunidades. E aqui eu quero focar em algo interessante. Quantos de nós que muitas vezes vamos sair com nossos filhos, ou vamos sair com os cônjuges, ou vamos passar um final de semana, um dia, ou estamos num evento, numa atividade, em qualquer coisa que realmente aquilo nos alegra, nos emociona, é gostoso, é prazeroso. E em vez de a gente viver aquele momento, a gente está preocupado em registrar o momento. Em vez de a gente vivenciar aquele momento com alegria e viver cada segundo, cada milésimo daquele momento, que não vai voltar mais. E pode ser que seja a última oportunidade que você tenha de estar com uma pessoa, pode ser a última oportunidade que você tenha de desfrutar daquele ambiente, daquele local, obviamente algo bom para a glória de Deus, mas aí a gente se preocupa em registrar com os nossos celulares, ao invés de viver, não é? Há críticas na internet sobre isso, queridos, porque nós precisamos nos atentar que nessa era digital em que estamos vivendo, nós estamos perdendo a intensidade na vida. Nós estamos vivendo uma vida fútil, uma vida quase que vazia, uma vida sem sentido por vezes, ainda que crendo em Deus. Porque nós estamos deixando de contemplar o belo, o bom, o bonito da vida, a nossa volta, a essência. Deus nos deu 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês, 365 dias no ano. Você consegue lembrar qual foi a última vez que você desfrutou de um momento alegre, prazeroso, gostoso, para a glória de Deus, algo bom, que te fez bem, e que você deseja lembrar o resto da vida, ou viver o resto da vida? Sabe que nós precisamos viver com intensidade. Uma outra questão, para vivermos o extraordinário, é vivermos com sabedoria. Sabedoria. Aliás, sem sabedoria nós não poderemos viver de fato com intensidade, e nem muito menos valorizar a vida. Porque nós precisamos entender, compreender, saber. Agora, qual é a sabedoria que vai nos guiar? Qual é a sabedoria que vai nos levar ao verdadeiro sentido da vida, a razão de viver? Qual? Unicamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Vamos repetir isso? Pode repetir isso comigo? A palavra de Deus é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Para você não esquecer mais, somente a Bíblia, antes de tudo e acima de tudo, tem a verdadeira sabedoria para a gente viver. Porque ela nos leva à essência da vida, ao fundamento da vida, ao que realmente importa. Ao que realmente importa. E sabe o que? Sabe o que é? É o que está escrito em Deuteronômio 30. Se você está com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, com a sua Bíblia ou através do telão, lá em Deuteronômio 30, Moisés está dando as suas últimas palavras antes de partir, e antes do povo adentrar a terra prometida, após eles terem saído do Egito, da escravidão no Egito, 430 anos de escravidão.
após terem passado pelo deserto, vivenciado coisas extraordinárias, mas agora eles vão precisar viver o extraordinário numa nova terra, numa nova vida, numa nova cultura, numa nova dinâmica, verdadeiramente na dependência de Deus. E para isso Moisés coloca diante deles palavras de instrução, de sabedoria, vindas de Deus mesmo, como que uma reprodução da lei de Deus. E Moisés, ele termina, quase que fecha toda a lei, o ensinamento, a instrução, dizendo o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Versículo 20: e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos. E aí o texto continua: na terra que Ele prometeu dar a vossos pais, aos vossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, queridos, aqui nesse texto, para vivermos extraordinários ou entendermos qual é o compromisso com a vida, eu percebo que nós estamos diante de uma inevitável escolha. Uma inevitável escolha. Todo ser humano precisa decidir-se, precisa escolher. E a palavra de Deus, ela sempre vai nos colocar diante de uma escolha. É interessante que o texto, ele é claro: escolham a vida. Em outros textos vai dizer: escolham, pois, a vida. Ou seja, Deus está colocando diante de você a oportunidade de viver a essência, o verdadeiro sentido da sua vida, que é a presença dEle. Afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Que coisas? A coisa Valdemar e a coisa você. Nós fazemos parte disso. Nós nascemos, Paulo vai dizer em outro, se não me engano, em Romanos capítulo 14, que nele nós vivemos e nele nós morremos. Quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Nós nascemos dele, nós devemos viver nele, porque nós voltaremos para ele. Esse é o caminho da vida. Mas o pecado entrou no mundo e por conta do pecado nos desviamos desse caminho. Por isso ele veio até nós. Porque esta é a escolha inevitável que nós precisamos compreender. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que só há dois caminhos. O caminho largo, que leva para perdição e destruição, que é o caminho fácil, é o caminho que a multidão, a maioria segue, é o caminho do prazer, é o caminho do excesso, é o caminho do desequilíbrio, é o caminho da desatenção, é o caminho que aprisiona nosso coração naquilo que não tem sentido e não vale a pena. Mas ele continua dizendo lá em Mateus 7, que há um outro caminho, o caminho estreito. Esse sim vale a pena. É o caminho que leva à vida. Como ele já diz, é um caminho estreito, não é fácil, vai ser custoso. E nós já ouvimos aqui há alguns dias, e temos ouvido, aliás, que nós precisamos viver em renúncia e viver em entrega, viver em submissão. Mas o fato, queridos, é que nós podemos viver intensamente, nós podemos viver de forma extraordinária, se nós compreendermos isso. Há uma escolha, o que você deseja para a sua vida. Moisés disse para o povo: ei, Deus tirou vocês do Egito, da escravidão, Deus deu vida a vocês. Imagine agora aqui nós, como cristãos, filhos de Deus, em Cristo Jesus, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Fomos transportados do reino do império das trevas para o reino de luz, certo? Mas é como se Moisés estivesse dizendo para nós agora: olha, filhos de Deus em Cristo Jesus, Ele resgatou e salvou vocês da morte para a vida.
Mas vocês estão diante agora da oportunidade, depende de vocês conquistarem a terra, viver em santidade, viver uma vida que vale a pena, que é uma resposta, não à altura, mas uma resposta à nossa altura. O que nos cabe na nossa responsabilidade, na nossa aliança com Deus, viver para o louvor da sua glória, só isso, só isso. É só isso que Deus pede, viver para o louvor da sua glória. E aí, Moisés, ele dá a dica no versículo 20, apresentando o maior segredo para a gente viver uma vida extraordinária, para que vocês amem o Senhor. Amem o Senhor. Queridos, nós nascemos para ser amados, nós nascemos para amar. Porque nós temos um anseio incansável, não só de aceitação, mas um anseio também incansável de debruçarmos o nosso coração em algo. Nosso coração foi criado para estar em Deus, somente em Deus, apegado firmemente em Deus. E se o nosso coração não está ligado, conectado, firme, apegado em Deus, queridos, nós estaremos assim em outras coisas. E é aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Porque a escolha da nossa vida é por Deus. Porque se não for Deus, nós ouvimos aqui também outros dias, que o caminho de seguir a Jesus é um caminho de renúncia. Não podemos amar mais a Deus, amar mais pessoas, coisas do que o próprio Deus. Queridos, só quem ama o Senhor, o seu Criador, só quem ouve a voz do Senhor Criador, só quem vive uma vida apegada firmemente aos pés da cruz, entendendo por que nasceu e qual é o destino da sua vida, pode entender que vive uma vida extraordinária. Não são realizações que vão determinar se eu estou vivendo uma vida extraordinária ou não, mas é uma realidade de um relacionamento com o extraordinário. Esse Deus maravilhoso que nos criou para que ouçamos a sua voz, para que vivamos no seu amor, para que estejamos apegados a Ele firmemente, como que sem volta, inquebrável, numa aliança inquebrável. Queridos, esse Deus se revelou a nós. Ele veio pessoalmente. Ele bate na porta do nosso coração. Ele nos convida todos os dias para amá-lo. Se descobríssemos este amor. Se tivéssemos dimensão desse amor eterno, que pensou em nós antes da fundação do mundo. A Bíblia diz ousadamente, de forma que a gente não compreende, que Jesus Cristo, Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, como se Deus já tivesse antevisto, ou então preparado desde a eternidade. Jesus Cristo vai morrer, vai sofrer, vai se entregar, eu vou me revelar a eles, porque eu amo eles. E não há outro sentido, não há outra razão, não há outro fundamento, não há outro alicerce para a nossa vida a não ser esse Deus maravilhoso que se revelou em Jesus Cristo. Para viver o extraordinário em sua vida, queridos, quero chamar os irmãos do louvor aqui, por gentileza já. Para viver o extraordinário em sua vida, viva a sua vida no extraordinário. Quem é esse extraordinário? Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Ele disse em João 10:10 que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Já parou para pensar o que é isso? Vida em abundância não é ausência de conta, não é carro quitado, não é uma casa própria. Vida, abundância, plenitude. Queridos,
A gente precisa entender mais isso, a gente precisa pensar mais nisso, nós precisamos buscar mais isso. Gosto muito da expressão do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 27, quando ele está falando que ele foi chamado por Deus para anunciar um mistério revelado, o mistério que estava oculto, mas que foi revelado, o extraordinário de Deus que foi revelado para mim e para você. Ele diz o seguinte: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você quer viver um ano extraordinário? Quer viver meses extraordinários? Quer viver uma vida extraordinária? Conheça Jesus Cristo. Ele é o mistério que foi revelado de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, disse o apóstolo Paulo. Nós precisamos desejar mais Jesus, precisamos buscar mais esse Jesus e conhecer Ele, porque Ele fez tudo por mim, por nós, por mim e por você. Queridos, eu quero te convidar a fazer um compromisso com a sua vida, compromisso com a sua vida. Deus não deseja que você viva uma vida medíocre, menos do que Ele planejou para você. E sabe qual é o modelo? Sabe qual é o padrão? Sabe qual é a referência? Sabe qual é o espelho? Sabe qual é o molde? É Jesus. Você quer viver uma vida extraordinária? Você quer entender que você está vivendo o extraordinário na sua vida? Faça como o apóstolo Paulo. Conheça o mistério oculto de Deus que foi revelado. Queridos, para nos salvar, para nos restaurar, para nos ensinar a viver. Nos ensinar a viver. Quantos aqui aceitam esse desafio? Senhor, neste ano eu quero te conhecer mais. Senhor, nesse ano eu quero entender mais os teus planos, a tua obra. Antes, Senhor Deus, de me preocupar o que eu tenho que fazer, eu quero saber o que o Senhor fez. Eu quero saber o que o Senhor já trabalhou em mim, já trabalhou por mim. Senhor, eu quero debruçar o meu coração na identidade que Cristo me deu. Quem eu sou em Jesus, o que Deus diz a meu respeito. Senhor, eu quero neste ano conhecer mais a tua vontade, e este mistério a ser revelado todos os dias na minha vida, porque é fundamento, é alicerce, é o meu escudo, que vai me proteger, que vai me fortalecer, que vai me colocar de pé todos os dias. E não vai ser a fadiga do dia, não vai ser a rotina, não vai ser os desafios, os embates, não vai ser, Senhor, as adversidades que vão me impedir de seguir avante, mas é a tua presença, o teu mistério, é Cristo, é o extraordinário de Deus que se revelou um dia. Senhor, é isto que vai me levantar e me fortalecer. Queridos, nós precisamos disso a cada dia. Amém? Eu te convido a fazer um compromisso com a sua vida, um compromisso com a vida e viver mais o extraordinário em Cristo Jesus. Se coloque em pé, nós vamos cantar uma canção. Se você já escreveu os seus pedidos ou ainda precisa escrever, nessa canção você poderá vir aqui, trazer à frente ainda, e após essa canção nós vamos orar. Os intercessores virão à frente, nós vamos interceder, em nome de Jesus. Esta canção só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno
eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. queremos ser cheios de ti, Pai. Cheios do teu Espírito, cheios do teu amor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
quero chamar aqui aos irmãos do Ministério de Intercessão, Pastor Valdemar. Nós vamos orar, clamar ao Senhor. Nós entendemos que nessa noite o Senhor deseja que você tenhamos um compromisso com uma vida. Amém, meus irmãos? Um compromisso com uma vida, ao saber que ela foi paga um alto preço por Jesus. Vamos valorizar essa graça. Vamos viver de tal maneira para que não seja vã a graça de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, interceder ao Senhor, semearmos nessa terra, neste ano. Vamos semear e declarar a glória do Senhor sobre o mês de outubro. Declaramos o nome de Jesus, vida, profetizamos vida, vida em abundância, a qual Cristo oferece. Ele oferece esta vida por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício naquela cruz, nos trouxe vida, porque Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. O Senhor nos deu vida, porque éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia com que nos amou, enviou o seu Filho para nos trazer vida. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas sim pelo Senhor, que tudo fez, tudo manifestou, para que por meio da fé venhamos acessar e viver uma vida plena, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Por isso nós repreendemos todo espírito de independência, todo espírito de rebeldia. Nós repreendemos toda a pobreza de vida, toda a mentalidade escrava. No nome de Jesus, nós não deixaremos se envolver pelas influências deste mundo, porque deseja que vivamos morte. A influência deste mundo quer que vivamos a morte no pecado, a condenação, mas queremos viver a vida a qual Cristo pagou um alto preço, para que por meio dele venhamos viver para a glória do teu nome. Sim, Pai, esta é a nossa aliança contigo que assumimos. Este é o nosso compromisso de fazer valer a pena a cada momento, fazer valer a pena acima de tudo o teu sangue que foi derramado naquela cruz. Senhor, nós clamamos a Ti, semeamos teu altar, Senhor, cada pedido que está sendo pela fé semeado, que está sendo apresentado diante do teu altar. Senhor, nós oramos, seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Pai, nós oramos o nome de Jesus, declaramos a tua bênção, declaramos a tua graça, e queremos viver com intensidade, queremos viver com propósito, queremos viver, Senhor, com uma alegria, celebrando, exaltando ao autor da vida. Sim, Pai, seja exaltado a Ti para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Vamos continuar firmes, vamos continuar animados. Estes 12 dias é apenas um treinamento para perseverarmos até o fim, porque muitas coisas neste ano exigirão, irmãos, muita confiança, muita perseverança, e já é um teste estes dias. Por isso, continue firme, não pare no meio do caminho. Vamos continuar firme em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Isso é nas suas mãos, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a direção do amado Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na bênção, irmãos. Deus abençoe, queridos.